E aí, gurizada, o negócio é o seguinte, estamos aqui num mate, uma semaninha de férias, curtindo esse feriadinho, mas é claro, preparando material aqui para o meu canal do YouTube. Não se surpreendam se o novo técnico do Grêmio for escolhido com uma grande influência, para não dizer decisão, uma participação realmente grande do vestiário, ou seja, das lideranças que comandam o vestiário tricolor. A gente fala sobre isso neste vídeo. Vamos nessa então, vou deixar o mate aqui de lado, vamos com informação. É claro que eu estou reforçando o convite pela tua inscrição aqui no meu canal, sininho para ativar as notificações, valendo o teu like, isso desperta a atenção da turma do Google, do YouTube, joga o canal do Menegas para cima. Todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários aqui embaixo. Tá o meu Instagram, Meneghete Jornalista, me acompanhem lá também. Eu já fiz vídeos aqui mostrando a grande participação que o grupo de jogadores do Grêmio teve na queda do técnico Luiz Felipe Scolari. Reitero a informação para vocês, a saída de Filipão não foi consensual, não foi de comum acordo, ele foi comunicado de forma, digamos, afetuosa, carinhosa, respeitando a sua trajetória pelo presidente Bolzan e pelo vice-futebol Marcos Hermann, quando o Grêmio sai de Santos, dorme uma noite em Guarulhos antes de viajar ontem para Fortaleza, pega o Fortaleza amanhã, quarta-feira, já começando o final da noite, pouco antes das 11 horas da noite, ele foi comunicado do seu desligamento e dos seus assessores. Isso também se deu, e muito, pela influência do grupo de jogadores. A partir daí, o Grêmio começa a buscar nomes. E o Grêmio efetivamente conversa com dois nomes. Roger Machado, que era o preferido do presidente Bolzan, ambos têm uma boa relação, era o preferido do conselho de gestão do clube. Eu já havia informado aqui, o Roger não tem perfil de bombeiro, o Roger não é apagador de incêndios, ele não é um remobilizador, é um técnico por um trabalho de longo prazo, de participar da montagem do grupo de jogadores. Ele não tem personalidade para assumir um time num momento como este, ele não tem este estilo xerifão, de entrar, tomar conta do vestiário, colocar ordem e a partir daí buscar os resultados. O Roger tem um outro jeito de trabalhar e é assim que ele está construindo a sua carreira. Eu já havia informado que dificilmente o Roger aceitaria trabalhar em meio a uma temporada, na verdade na parte final como salvador da pátria. O Grêmio também tentou o Mano Menezes, e o Mano Menezes disse que espera trabalhar somente no próximo ano e tem uma preferência, inclusive, de trabalhar fora do Brasil, quer ir para o exterior. O Grêmio sondou o técnico do Bragantino, o Maurício Barbieri, que está num projeto lá que é de longo prazo, está, né, é um iniciante, é um emergente da sua trajetória, o Grêmio apenas sondou. E houve também quem informasse um oferecimento dos empresários, isso é muito comum num momento como esse, do Rogério Ceni. Há até quem diga que o Rafinha teria indicado. Eu não entro muito nessa, tá? Eu não entro nessa. Eu sei da liderança que o Rafinha exerce hoje no vestiário gremista, que eu fiz até um vídeo aqui ontem mostrando que esta é uma liderança muitas vezes nociva ao ambiente, não é nada saudável, e ele acaba agregando outros jogadores para o seu lado, como o Diego Souza. O Douglas Costa acaba comprando esse discurso pela relação que ambos desenvolveram muito próxima, muito estreita lá no Bayern, então acaba sendo arregimentado, e outros jogadores que estavam descontentes com a sequência com o Filipão. Aliás, este mesmo grupo de jogadores do Grêmio que, de forma involuntária, acabou derrubando, por exemplo, o antecessor do Filipão, o Thiago Nunes. O Grêmio vai para o jogo de quarta-feira com o Thiago Gomes, que era o técnico da transição, assume interinamente quando o Renato cai durante alguns jogos, assume interinamente quando o Thiago Nunes cai, também durante alguns jogos. Com a chegada do Filipão, ele é guindado à comissão técnica permanente. Vai dirigir o time, por enquanto, interinamente, nesta pedreira que o Grêmio tem desfalcado contra o Fortaleza na noite desta quarta-feira. O Thiago Gomes tem 37 anos, começou a sua trajetória na base do Internacional, de 2004 a 2010. Parece que até teria trabalhado na comissão técnica do Falcão, e uma das passagens do Falcão pelo Internacional, junto com o Julinho, e nem deu muito certo esta relação. Depois ele roda, ele passa pelo São José, pelo Sport, sub-20 do Fluminense, até desembarcar no Grêmio. No Grêmio fez uma trajetória também na base, chegou ao time de transição e agora está na comissão técnica permanente. Pessoal, não se surpreendam se Thiago Gomes for efetivado
como técnico do Grêmio. Por quê? Em primeiro lugar, pela escassez de nomes no mercado. O Grêmio já deu 2 tiros e não teve sucesso. Nem com Roger, nem com Mano Menezes. O Grêmio também fez uma sondagem com o Maurício Barbieri do Bragantino e também ouviu uma negativa. O que o Grêmio está fazendo? O Grêmio vai esperar o jogo de quarta-feira, vai ver o rendimento da equipe, talvez espere o jogo contra o Juventude no domingo, que é um jogo decisivo e preponderante, e a partir daí tome uma decisão. Ou acelera a busca por um profissional, ou se os jogadores comprarem, e este é o nome preferido do grupo de atletas, e eu já vou te dizer por quê, se os jogadores comprarem o nome do Thiago Gomes, talvez ele seja efetivado no cargo, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Ou, o que é muito comum, pelo menos até que os resultados estejam bons. Enquanto ele tiver empates e vitórias e o time começar a progredir, ele pode ficar no cargo. No momento em que a direção perceber que houve algum desvio de bons resultados, acaba mudando. Por que o Thiago Gomes é o nome preferido dos jogadores? Porque esses jogadores do Grêmio, que foram mimados pelo Renato Portaluppi durante alguns anos, eles agora, com a saída do Renato, tomaram conta do vestiário. O Thiago Nunes não conseguiu se impor e o Filipão tentou a todo custo e não conseguiu se impor. Os dois acabaram caindo. No caso do Filipão, foi ainda mais escancarado, muito mais evidente que havia um descontentamento gigante dentro do vestiário com a sua metodologia de trabalho, do seu principal auxiliar técnico, o Paulo Turra. Por isso que os jogadores do Grêmio querem o Thiago Gomes, que é um técnico jovem, tem apenas 37 anos, uma experiência muito pequena, está lá convivendo com o grupo e é óbvio que teria que funcionar num sistema quase que cooperativado. Um comando compartilhado de um técnico jovem com jogadores experientes. Ele vai lidar com jogadores que têm a idade dele, como o Jeromel, como o Diego Souza, como o Rafinha, são todos mais ou menos da mesma geração. O Thiago Gomes não vai poder se impor, limpar vestiário, afastar 2 ou 3, não. Ele vai ter que fechar com esse grupo. É o que eu chamo de uma ação entre amigos. Neste caso, a direção do Grêmio estaria dando ainda mais poder, ainda mais legitimidade, ainda mais força para este grupo de jogadores. No meu entendimento, seria um procedimento absolutamente equivocado. E parece que a direção do Grêmio enxergou que é refém deste grupo, faltando apenas 15 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro e não tem forças para fazer a mexida que se faz necessária, uma mudança enérgica de afastar 2 ou 3 jogadores do vestiário e deixar que o novo técnico, seja ele quem for, tenha um caminho limpo para desenvolver o seu trabalho. E nesta mexida, na minha opinião, ela deveria iniciar justamente pela liderança dentro do vestiário, que eu não acho uma liderança saudável, que é do lateral Rafinha. Mas Thiago Gomes é o preferido do grupo de jogadores e eu não vou me surpreender se ele for efetivado passados 1 ou 2 jogos, se os resultados forem positivos. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, se gostarem dos vídeos, deixem o like. Meu Insta à disposição de vocês, Meneghete Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.